prazer, eu sou Luísa. Eu não tenho problema em fazer nenhuma pergunta para ninguém, ainda mais sobre assuntos que eu não domino muito bem, que eu não entendo, que eu não conheço e quero conhecer. E é por isso que eu convidei a Luísa para fazer esse vídeo aqui comigo, porque ela entende de muitas coisas, é professora de filosofia. Obrigada por ter vindo, Luísa. Eu que agradeço, Luísa. Se eu disser alguma coisa inadequada, se eu fizer alguma pergunta inapropriada, eu preciso que você me corrija, me ensine, me explique, me diga onde que eu errei, porque eu queria assim que esse vídeo fosse um vídeo muito didático. Na capa do seu Facebook, há pouco tempo atrás, tinha uma foto, você segurando um cartaz escrito: sou mulher, trans e lésbica. Isso. E na sua descrição está escrito como gênero feminino. Não entendi a placa, eu não entendi, acho que eu não entendi nada. Me explica. Tá, vamos lá. Na placa, no cartaz estava a diferença que eu queria marcar ali entre orientação sexual e identidade de gênero. São duas coisas distintas. Então, ser mulher, ou ser uma mulher transexual, ser uma mulher cisgênera, como você, por exemplo, é uma mulher cisgênera, depois eu explico isso. Boa. Diz respeito ao gênero feminino. Tá. Somos mulheres. Outra coisa diz respeito à orientação sexual. Somos mulheres porque nos sentimos mulheres. Porque existimos como mulheres, aí vai toda uma discussão. Aí é uma discussão... Um pouco mais profunda. É um pouco mais profunda e... Perfeito. Para falar no campo de gênero, especificamente identidade de gênero, a explicação mais simples é o seguinte: a gente sempre vai falar da palavra transexual. Trans é uma partícula, né, um prefixo que designa, do latim quer dizer além, aquilo que transpassa, que ultrapassa, que vai além. Né? A gente tem o transatlântico, que cruza o Atlântico. Perfeito. Né? As pessoas transexuais, então, são aquelas que nasceram com um sexo, designaram, olharam, falaram: esse aqui é do sexo masculino ou é do feminino. Só que, socialmente, né, vão viver, se apresentar e serem reconhecidas também, porque a nossa relação é sempre com o olhar do outro, também ninguém se faz sozinho. E viver, portanto, socialmente como uma mulher. Né? Então, tem uma construção cultural, histórica, que produz o que é ser mulher no nosso tempo. E tem outra coisa que é a genitália. Né? O sexo, o pessoal fala o sexo biológico. Né? A gente que essas questões dá para a gente aprofundar, inclusive questionar o sexo como um determinante da separação entre as pessoas. Bom, então você vai ter essa distinção social a partir, né, do sexo. Tá. Quando a gente fala gênero, a gente está falando... Então, a cis, a mulher, eu queria saber a diferença... Então, a mulher cis, ela nasceu, então, com a genitália feminina, né? E ela, então, vivendo dentro do gênero feminino, ela se identifica, sempre viveu ali para ela. Então, eu sou um exemplo de mulher cis. Exatamente. Tá. Nasci, fui designada como mulher, vivo como mulher e estou confortável com isso. Exatamente. Tá, isso é uma mulher cis. Confortável assim, né? Na nossa sociedade, nenhuma mulher fica confortável, o grau de machismo que a gente tem aí. Sem dúvida. Mas então, isso é uma mulher cis. E uma mulher trans? Uma mulher trans, então, nasceu e foi designada com sexo masculino. Portanto, já se compreende que o gênero vai ser masculino. Então, a mãe, quando vê na barriga, vê a pepeca do ultrassom, o quarto é rosa, vai ter certas possibilidades de trabalho, já certo pacote, campo, o pai já fica preocupado, ela vai encontrar os caras como ele, né, na vida. Então, assim, você já tem uma frase do Freud que é muito forte para explicar isso. Anatomia é destino. Você reduz as pessoas à anatomia e determina todo o percurso, as possibilidades, as potências, os tipos de afeto que a pessoa pode ter. Uma mulher trans nasceu com a genitália masculina. Isso. Só que, como indivíduo, resolveu que não queria esse papel, queria ser mulher. Esse é o seu caso? Sim. Tá. E por que, então, já entendi. Mulher, trans, e por que lésbica? Porque eu me atraio por mulheres. Então, não tem mulheres cis que se atraem por mulheres? Lésbica. Sim. Você é trans. E eu sou uma mulher, só que eu sou uma mulher trans. E me atrai por mulheres. O que eu acho sofisticado é você se perceber assim, lá atrás. Se perceber assim, resolver que vai se assumir assim e se exercer assim.
É isso que eu acho muito sofisticado, porque você tinha tudo para ser um homem que estava com uma mulher e para todo mundo estava tudo certo. Você não tinha essa opção? Que ia ser muito mais... Eu não sei se mais fácil, mais confortável. Sem dúvida, porque isso mais fácil na sociedade né? Então, assim, você resolveu que não, que você... Mas tem que pensar a primeira coisa, né? Vamos Foi lá. um sofrimento de 30 anos. 30 anos? 30 anos. A primeira memória que eu tenho, estava na casa da praia que meus pais tinham, vamos olhar a estrela cadente, e eu lembro eu desejando aparecer a estrela para virar menina, toda menina. Lá pelos 30, já numa angústia. E no meu caso, eu entrei muito na norma, na coisa da sociedade machista e tal. Então eu virei um cara que eu mesmo falo, nossa, era um ogro, assim. As pessoas falavam, né, que eu era um macho alfa. Eu falei, nossa, eu não sabia, né, se você tivesse me falado. Ah, mas acho que é também para se proteger, não? Porque então, deve ser desesperador. Eu vejo isso, quando eu olho imagens de mim, antes, eu vejo o grau de violência que eu pratiquei comigo para ter uma existência na sociedade. E é uma existência que está no topo da cadeia alimentar do capitalismo. Homem, branco, hétero, cis, né, tinha emprego, bem remunerado, bem acima da média, ocupava um lugar de poder, né, na sociedade. Né? Por isso que as pessoas também não entendem, porque as pessoas enxergam a sociedade de maneira muito hierárquica. Mas a gente sabe que tem muita gente que a gente diz faz a linha, né? Que vai, tira foto com a família, que faz tudo belezinha, mas que tem uma vida dupla. Sim. Que também é uma opção, né? Não. Que você... Ah, boa, vamos lá, por que não? Eu acho o seguinte, essas pessoas que a gente fala, né, tá dentro do armário, sofrem muito. Elas estão sofrendo e elas causam sofrimento ao estabelecer uma família que é falsa. O que mais as pessoas sentem. O que mais me chama a atenção é isso, que as pessoas sentem. E eu falo o seguinte, eu venho falando isso ultimamente. Não são só os Felicianos, Bolsonaros e Malafaias que fazem mal pra gente. São essas pessoas se manterem dentro do armário. Por quê? Para poder conviver nesses espaços, como héteros, como cisgêneros, reproduzem o discurso machista, um discurso violento, transfóbico, lesbofóbico. Falso. E é falso, a pessoa está doendo por dentro. E às vezes ela nem entende. Muitas pessoas que ficam falando muito sobre o assunto, às vezes é porque algo angustia elas precisam negar nos outros algo que elas não enxergam nela. Porque assim, eu até falo uma coisa, que primeiro eu me entendia como lésbica, mas dentro de uma situação que era impossível para mim, para eu existir como lésbica. Igual a gente querer morar em Plutão, né? Puta, eu quero morar em Plutão, mas não dá, tem como, por mais que você queira. Então, mas era um sofrimento, né? Não era aquela coisa de homem hétero pensando duas mulheres, eu quero entrar no meio, tá faltando alguma coisa. Não, era um sofrimento da vivência, de estar num lugar que eu nunca vou poder, né? Então, passei minha vida meio que olhando pela vitrine, assim, né? Você arrepende de alguma coisa? Ah, não tem como, assim, questão de arrependimento, né? Não é uma... Disso que eu estou vivendo, o arrependimento seria o seguinte, né? Poder ter feito isso antes para, por exemplo, não ter uma série de traços masculinos, caracteres secundários, como a voz e tal. Mas não tinha naquela época, não tinha condições. Para quem? Porque essa situação que você passou, eu imagino que continua sendo muito comum para muitas pessoas. Sim. Só que quando você tinha 15, 16 anos, não tinha internet, hoje tem. Então, o que a gente pode fazer, já que a gente está aqui falando sobre esse assunto, com essas câmeras e tal, o que a gente pode fazer para tentar estender a mão para essas pessoas? Olha, para essas pessoas eu digo que o grau de alívio, de bem-estar existencial é impagável, não tem nada que valha. Ainda mais nas condições hoje que a gente está podendo existir de alguma forma, não tem nada que nos deixe a existência mais leve. Tá. E para as famílias? E quanto mais gente sair do armário, se colocar, mais forte a gente vai estar. E as famílias acho que estão muito presas nisso, né? Quando começa a estabelecer muita regra, muita norma, é porque ela está preocupada com o olhar dos outros e não com a felicidade das pessoas na família. Eu fico pensando naquelas mães, né? Os pais falando, a gente vai amar, é menino ou menina, a gente vai amar do jeito que for. Daí se nasce, fala que é menino e é menina. Cadê o amor? Cadê o amor? De repente para de amar. A família é esse vínculo afetivo de suporte para a pessoa. E uma coisa para a gente que é transexual muito importante é o tratamento correto dentro do nosso gênero. Por exemplo, Luísa? Me chamar de Luísa, me tratar no feminino. Essas coisas são bases que se faz qualquer mulher.
Porque o entrevistado faz uma pergunta para mim no final da entrevista. Você vai fazer uma pergunta para mim, Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Mas antes da pergunta, eu vou pedir para você, inscreva-se no canal, dê a sua opinião sobre o vídeo, mande suas sugestões. Pensou na pergunta, Luísa? Para fazer agora? Já, nesse minuto. Qual que você acha que é o papel da grande mídia na produção de discursos que reforçam o preconceito contra as minorias? A grande mídia reforça todo esse comportamento que a gente não gosta, que a gente não quer reproduzir, que nos faz mal, que tenta nos calar. Mas eu acho que a internet veio para chacoalhar, para dar um sacode nisso tudo, e eu tenho certeza que isso é um caminho sem volta, graças a Deus. Eu posso fazer alguma coisa, e eu acho que quando a gente se toca de alguma coisa, mais do que pode, a gente deve. Então, assim, passou a ser a minha obrigação falar de outras coisas, mostrar outras realidades. E tem liberdade para fazer isso. E ter liberdade para fazer isso, e ter liberdade para trazer quem eu quero. E assim, porque a gente precisa falar de outras coisas, de outro jeito. Assim, isso é mais do que necessário, acho que é inevitável. Ou seja, o feminismo mostra que a gente é companheira de luta. A gente é companheira super de luta, super de luta. Obrigada por ter aceitado. Foi difícil trazer essa mulher aqui, Jesus amado, achei que você não fosse vir, Luísa. Isso é muito frágil, por isso que a gente fala que a masculinidade é muito frágil, porque o homem não controla o pênis. Se a mulher estiver transando e falar, ai, como você transa mal, acabou ali. Acabou ali, nunca mais, ele vai ter que fazer terapia por anos. A masculinidade dele entrou em crise. É tão em crise que o homem tem que comprar um desodorante escrito men, entendeu? Se ele usar um meio rosinha, ele já... Será que alguém vai ver?